Olá, eu sou André Monteiro, sou psicólogo clínico e a nossa conversa aqui hoje é sobre estratégias para lidarmos com a nossa mente nesses tempos de quarentena. Essa experiência de ficarmos num estado de confinamento, de isolamento, pode ser para algumas pessoas uma vivência muito enriquecedora. Para alguns, essa vivência pode significar uma descoberta de um ser estranho. Quem sou eu? Porque a pessoa está sempre ocupada com uma agenda cheia, com muitos contatos, muitas atividades. E de repente ter que lidar consigo mesmo é como se tivesse que entrar num mergulho, né, por caminhos nunca antes navegados. E é um contato com a solidão que pode ser muito perturbador e que traz um desconforto, um receio grande do que a pessoa vai encontrar lá dentro, né? Agora, para outros, não, pode ser algo diferente, pode ser uma experiência que nós vamos qualificar como de solitude. E nesse caso, a atitude é diferente, o olhar é mais de curiosidade, é mais de uma busca interior, que esse é um território mais conhecido que a pessoa não receia fazer esse contato. Pode ser uma oportunidade de uma expansão interior, uma reconexão consigo mesmo, já que a pessoa às vezes está muito cheia de atividades e de repente tem esse tempo para poder parar e entrar em contato consigo. Essa pode ser uma oportunidade de entrarmos em contato com pequenos prazeres, com as coisas do cotidiano que muitas vezes estamos sobrecarregados e não prestamos atenção, como por exemplo o contato com um animal doméstico, com cuidar de plantas, descobrir novas receitas na cozinha e arrumar aqueles armários que ficam sempre para depois. Não importa se essa vivência for de solitude ou de solidão, o fato é que essa quarentena, esse estado que foi imposto para nós de uma forma abrupta e inesperada, tem demandado desafios, tem demandado ajustes na nossa rotina, no nosso dia a dia. E para nós psicólogos é importante que nós possamos esclarecer para os nossos pacientes que algumas das reações que eles estão vivendo são reações naturais, considerada a normalidade dessa situação. E é curioso nós pensarmos o quanto alguns dos sintomas que nós observamos e qualificamos como expressões de patologia, nesse contexto agora são reações naturais. Por exemplo, no caso de um paciente que tenha uma vivência mais, um transtorno com características paranoicas e que se sinta perseguido, que pode ser, que está em perigo, que os outros podem oferecer uma ameaça à sua sobrevivência, isso de certa maneira está acontecendo agora. Ou então um paciente que tenha um receio de entrar em contato com pessoas, de interagir, porque não sabe como é que as pessoas vão reagir e pode se sentir de alguma forma psicologicamente destruído por essa convivência, né? Como no caso do paciente com fobia social. Mas agora até o distanciamento social tem sido recomendado como uma forma de sobrevivência. Ou então o paciente com um TOC, com transtorno obsessivo compulsivo e que se preocupa que as superfícies estejam contaminadas e que precisa lavar as mãos o tempo todo, ou que precisa se proteger porque pode pegar alguma doença, ou que tem pensamentos repetitivos na cabeça, constantes em termos de alerta, de cuidado, de limpeza, e que se a pessoa não fizer, não agir de uma determinada forma, algum ente querido pode falecer, pode sofrer alguma adversidade. Quer dizer, tudo isso também agora encontra uma normalidade, tem um contexto que explica uma vivência disso. Então é curioso pensar que, de certa forma, esses pacientes que no dia a dia nós qualificamos como padecendo de uma patologia, no que nós estamos vivendo hoje é algo perfeitamente ajustado, é algo perfeitamente aceitável. Poderíamos pensar que, de certa forma, para esses pacientes, eles vivem num estado de pandemia, eles vivem num estado de quarentena. Nós é que estamos entrando em contato com isso agora. Algo semelhante também acontece, pensando aqui um pouco mais, com o paciente deprimido, né, que fica com dificuldade de acordar, levantar, sair da cama,
porque não vê um sentido na vida de se locomover, né, com um quadro mais depressivo, e que também isso pode acontecer. Então, pensarmos talvez com um pouco mais de compaixão com relação aos nossos pacientes, tanto no dia a dia como agora, e como que é importante que os nossos pacientes de agora entendam que as suas reações estão bem enquadradas no contexto dessa anormalidade. Todas essas expressões psicopatológicas do presente podemos encontrar raízes na sua organização no passado, com referência à teoria do apego. De acordo com essa teoria, a pessoa pode desenvolver na relação com seus cuidadores um apego seguro ou inseguro. Quer dizer, essa relação que faz com que a pessoa consiga interpretar o mundo por meio das suas percepções, das emoções, dos pensamentos. Tudo isso, esse conjunto, essa síntese na maneira de olhar o mundo, encontra nesse passado, nessas primeiras relações, as raízes, a base que vai servir para esse modelo futuro de interpretação do mundo. E conforme essas categorias apresentadas pela teoria do apego seguro e do apego inseguro, vamos encontrar pessoas que também lidam com o mundo de acordo com esses modelos. Em relação ao que está acontecendo agora, dessa pandemia, podemos pensar em termos do apego seguro, aquelas pessoas que vão identificar tanto aspectos positivos quanto negativos. Isso também está ligado a essa dimensão do apego seguro, dessa conexão com aspectos positivos e negativos do cuidador, e que o indivíduo consegue integrar isso de uma forma mais com uma base segura. Então, no que está acontecendo hoje, a pessoa pode reconhecer como vivenciando momentos difíceis, mas ao mesmo tempo com a oportunidade de novas descobertas ou de autocuidado para se prevenir da melhor maneira possível. Então a pessoa vai dizer, isso tem algumas coisas a ver comigo, mas eu posso lidar com isso da melhor maneira possível. Já em relação àquele estilo de apego mais inseguro e evitativo, vamos ver que os adultos, na vivência, no contato com a pandemia, com a ameaça de serem contaminados e eventualmente até morrer, que talvez utilize uma estratégia mais evitativa no sentido de supor que isso não tem nada a ver comigo, que olhar de uma forma mais displicente para o que está acontecendo e até se colocar em situações de risco como resultado dessa evitação, dessa ausência de contato com a realidade da maneira como ela está sendo apresentada para nós. Já em relação a um estilo de apego mais conflitivo, pode ser que os adultos, na vivência atual, vão ter uma sobrecarga de emoções e se sentirem como se tudo tivesse a ver com a pessoa. Tudo tem a ver comigo, tudo pode acontecer e eu não tenho como me proteger, eu não tenho como ser tranquilizado, não tenho como ser apaziguado. Da mesma forma como no passado, os cuidadores também não conseguiram me apaziguar. E, finalmente, um estilo de apego desorganizado, em que a busca pelo apego, junto com a evitação, com um estilo de luta e fuga, que são ativados simultaneamente. No adulto, neste momento atual, pode haver esse conflito entre a busca por ajuda e a evitação ou a luta contra essa ajuda, que vai criar uma confusão e um estado potencial de abandono, de desleixo, de negligência pessoal. E é fundamental ajudarmos principalmente essas pessoas que têm essa tendência a essa negligência, a esse abandono pessoal, a buscarem estratégias de coping, estratégias de superação, de melhor lidar com o que está acontecendo, de não se entregarem a ficar na cama, não tomar banho, não se vestirem adequadamente porque não tem que interagir com os outros. Mas que possam pensar, não, eu vou me levantar por mim, para poder cuidar de mim, para ter uma atitude mais positiva. Isso pode interferir até mesmo no sistema imunológico.
Se a pessoa tem essa conduta mais proativa de autocuidado, de não se entregar à confusão, à desorganização mental, por meio da preservação, da recuperação, do autocontrole, por meio das pequenas ações, isso pode trazer uma proteção adicional contra os riscos aos quais estamos submetidos agora. No processo de tratamento desse estado de abandono, de negligência, há uma série de benefícios. Eu destaco 3. O primeiro deles é o de proporcionar uma saída do que nós chamamos o desamparo aprendido. E o que é isso? É ficar à espera de que alguém venha nos salvar, que alguém venha fazer por nós aquilo que nós não fazemos. Em vez disso, incentivarmos o indivíduo a ter uma atitude de mais protagonismo, de assumir mais o controle sobre a própria vida e efetivar um autocuidado com consequências de mais longo prazo. Um segundo benefício seria o de criar uma previsibilidade na rotina, em vez de se aguardar que o tempo passe e se deixar levar pelo tempo. E não, de poder assumir um pouco mais as rédeas e poder implementar uma organização do seu dia a dia. Um terceiro é uma oportunidade para que a pessoa saia desse estado de autorreferência e comece a se conectar mais com outras pessoas e de se ligar mais, de estabelecer conexões e de criar um senso de mais pertencimento. Uma forma de se sair desse estado letárgico pode ser por meio de estabelecimento de rotinas. Com o estabelecimento da rotina, nós vamos ter que lidar com 2 desafios. Um é o tempo mais dilatado que nós temos agora e o espaço mais reduzido. E essa rotina é importante para nós termos o estabelecimento de rituais, de atividades repetitivas e que ajudem a se contrapor a uma natural desorganização mental. Às vezes o ficar confinado cria um pouco de desorganização e o ritual ajuda a devolver essa organização. Tem uma colega que é psicóloga e disse que para ela é importante de manhã cedo tomar banho, vestir uma roupa e ir para o consultório dela, que é agora organizado como num canto da casa, mas de qualquer forma essa saída desse espaço para esse consultório já cria uma mudança de contexto, já cria como se fosse uma nova atitude diante de um estado que poderia ser de se sentir só aprisionado. Mas podemos dividir espaços, podemos organizar melhor o nosso tempo e com isso ultrapassar aquela tendência que poderia ser de andar com o carro na banguela, quer dizer, ladeira abaixo, e esse abandono não é bom, ele não é construtivo e ele traz consequências negativas para o nosso bem-estar emocional. Agora eu me dirijo a você, psicólogo, para que nós consigamos entender melhor o que acontece com os nossos pacientes e que possamos prestar um melhor serviço no sentido de que essas pessoas vivenciem da melhor maneira possível esse momento difícil da quarentena. Um primeiro entendimento seria dessa ligação entre passado e presente, ou seja, de quanto que a vivência do presente está alimentado, quanto ela sofre a interferência do passado. Você pode se perguntar, mas quando é que a pessoa sofreu um confinamento no passado e de que maneira que isso pode interferir no confinamento do presente? Mas, de certa maneira, quando o indivíduo está numa fase de infância, existem características dessa vivência que são parecidas com o confinamento. A criança não pode decidir a que hora que vai sair, sem a autorização dos pais, ou que horas que vai comer, ou que horas que vai dormir. Muitas dessas atividades são monitoradas pelos cuidadores. E numa situação ideal, os cuidadores vão conseguir avaliar bem as necessidades dos seus filhos. Mas em outros casos, não. E
há necessidades que ficam em aberto que não são atendidas. E pode ser que no momento presente também essa dificuldade que aconteceu no passado, de cuidadores não identificarem as necessidades dos seus filhos, seja transposta para a maneira como o adulto se avalia, como também tem dificuldade de reconhecer as suas necessidades. E pode ficar numa atitude de uma espera de que alguém venha cuidar, que esse cuidado venha de fora, sendo que é importante que nós incentivemos a pessoa a recrutar a sua parte adulta, para que o adulto cuide da sua parte, da sua criança interior, das necessidades que não são atendidas, porque na espera dessa ajuda que ela venha de alguém, ela não virá. A maneira como a pessoa lida com as suas memórias interfere muito na sua biografia atual, quer dizer, como o passado tem uma conexão direta ou indireta com o presente, aqueles registros de passado ajudam a pessoa a construir a sua biografia, a entender a sua vivência atual. Muito do que nós somos hoje é resultado do que eu me lembro do trajeto percorrido até agora. E se nós pudermos lidar melhor com as memórias, com os componentes de memória e ajudarmos os pacientes a lidar melhor com esses componentes, vamos ajudar a pessoa a, quem sabe, até mesmo construir daqui para frente uma história que seja mais construtiva, que seja mais pautada por um reconhecimento de uma participação na construção do bem-estar. 4 componentes que compõem a memória nós chamamos de ICES, imagens, crenças, emoções e sensações físicas. E vou dar sugestões para você poder lidar com o seu paciente da melhor maneira possível com cada um desses componentes. O primeiro deles é a imagem. E muito da maneira como nós construímos a nossa realidade vem por meio das imagens. Parece que das nossas percepções, dos nossos sensos perceptuais, 70% das informações recebidas vêm por meio da imagem. Por isso é algo que nós temos que tomar um certo cuidado, principalmente nesses tempos atuais do coronavírus. Uma estratégia pode ser de você sugerir ao seu paciente que restrinja o tipo de imagem recebida. Como é que seria isso? De olhar, de acessar informação sobre o que está acontecendo, reduzir isso a 1 ou 2 vezes por dia e não de ficar olhando em busca de informação o tempo todo. Seria como que organizar uma refeição, só que uma refeição visual. Se nós comemos o dia inteiro, vamos ficar saturados. Então é importante comermos de uma forma mais regrada. Algo semelhante também pode ser feito com as imagens. E, nesse caso, que a pessoa pudesse passar como se fosse por um jejum intermitente, que quer dizer, se eu me alimento de imagens de manhã cedo, na hora do almoço, mas não mais, principalmente no fim do dia, porque caso contrário essas imagens continuam na cabeça da pessoa e isso vai interferir na qualidade do sono, vai interferir na capacidade de integração e de foco no que está acontecendo agora. O segundo ponto seria o das crenças. E o que são crenças? A crença é um resultado, é uma conclusão a que a pessoa chega como fruto de vivências do seu passado, vivências bem-sucedidas ou vivências traumáticas. Quando as vivências são bem-sucedidas, as crenças são mais positivas. Sou uma boa pessoa, faço o melhor que posso, eu estou em segurança, eu tenho escolhas, eu tenho oportunidades, tenho controle. Mas quando as vivências foram traumáticas, os registros, as conclusões a que a pessoa chega em relação a essas experiências são de crenças mais negativas. Não tenho controle, não estou em segurança, não tenho opções. Então é muito importante que a pessoa consiga, que cada um dos nossos pacientes consiga monitorar os seus pensamentos, monitorar as suas conclusões e principalmente aquelas negativas que elas sejam modificadas. Eu vou falar para vocês agora algumas dicas de como modificar essas crenças. Então, para nós contornarmos esse bullying mental,
é importante nós olharmos para as nossas crenças, para esses pensamentos negativos, pelo que eles são, pensamentos, e não descrições da realidade. Eles não são nem verdadeiros e nem falsos, né? Se eu penso, não tenho controle, estou em perigo, pode ser verdade, pode não ser, né? E como é que nós podemos lidar com isso? Uma estratégia seria de olhar para esse pensamento como um objeto e deixar ele passar como um objeto pode passar. Digamos que eu esteja assistindo a um filme e vou imaginar que esse pensamento está passando por esse filme e que ele segue o seu caminho. Eu não preciso nem lutar contra ele, nem tentar me livrar dele e nem acreditar nele, mas observá-lo e chegar à conclusão de que é apenas um pensamento. Pode ser um filme, pode ser imaginar que eu estou numa viagem e esse pensamento está ali na paisagem e essa paisagem passa enquanto eu sigo em frente. É um pensamento como qualquer outro. Então essas metáforas nos ajudam a lidar melhor com essas crenças negativas, com esses pensamentos negativos. Outras possibilidades de metáfora podem ser também imaginar que eu estou numa pescaria e de repente passa esse pensamento pelo rio e vai levando. Eu não preciso ficar com ele. Ou é um pensamento que está escrito nas nuvens. E eu fico olhando um pouco mais para essas nuvens, pelo que elas são, e aos poucos elas vão se modificando. Eu não preciso ficar impregnado com isso. Mas pode ser que alguns outros pensamentos fiquem um pouco mais na nossa cabeça. E seria importante tentarmos outras estratégias. Uma delas pode ser de criar uma concorrência entre o pensamento e um comportamento, entre o pensamento e uma ação. De forma que quando vier um pensamento na cabeça, eu posso fazer outra coisa. Se eu entendo, se eu reconheço que o pensamento é mais uma atividade característica de hemisfério esquerdo, que tal se eu tentar recrutar mais o hemisfério direito? Como, por exemplo, por meio de uma canção, de uma música, se eu começar a cantarolar essa música e criar uma concorrência com esse pensamento, mudar o foco de atenção. Ou se eu começar a fazer alguma outra atividade, como eu estou num determinado lugar com esse pensamento e eu vou para outro recinto, para outro ambiente. Mudar. Ou vou dar um pulo, ou eu vou fazer algum tipo de exercício para mudar o foco, mudar a atenção e criar uma concorrência. Ou, se eu posso, ainda tenho a opção de utilizar uma estratégia do próprio hemisfério esquerdo, que é mais analítico, lógico. E uma técnica pode ser de fazer mentalmente uma contagem regressiva, saltando, sei lá, de 7 em 7. Então, 700, 693, 686, e com isso se cria uma sobrecarga na nossa memória de trabalho, com outra atividade, com outro pensamento, e com isso a memória de trabalho não tem uma capacidade de sustentar muitas atividades simultaneamente. Portanto, isso ajuda a redefinir o foco de atenção e a mudar a maneira de se pensar. Outra opção para se lidar com crenças negativas é por meio da prática do mindfulness. No mindfulness, nós nos centramos no presente e deixamos esses pensamentos que estão mais ligados ao passado ou ao futuro ficarem num plano secundário. O foco de atenção se centra em algo que está acontecendo agora, como a própria respiração, observação dos sons à volta, ou a observação de um objeto no ambiente. Com isso, nós conseguimos tirar o foco desses pensamentos negativos. Esses pensamentos são referentes a um passado que já passou ou a um futuro que não chegou. Então, se eu tento me centrar no aqui e agora, isso pode ajudar a limpar um pouco mais a minha mente. Uma outra forma de lidar com esses pensamentos persistentes
é pelo reconhecimento de que eu estou num processo de ruminação, né? Que isso ali está como que aquele ratinho que fica num círculo infinito, rodando, rodando e não consegue sair daquilo. E diante desse reconhecimento do que são chamados os pensamentos automaticamente negativos, eu posso olhar para esse pensamento e de novo tentar torná-lo como se fosse, transformá-lo num objeto e pensar: de que me adianta esse pensamento? Em que ele me agrega? Se eu fosse falar com um amigo, eu compartilharia esse pensamento? Eu diria para a pessoa esse pensamento? Eu sugeriria esse pensamento? Provavelmente não. Então, que tal modificar esse jeito de olhar para o pensamento e intencionalmente buscar pensamentos que sejam mais positivos, mais construtivos? Como, por exemplo, vou levar um dia de cada vez. Vou me concentrar apenas no dia de hoje. Ou, por exemplo, estou fazendo o melhor que posso. Ou estou em busca do que é melhor para mim. Estou em busca de encontrar mais equilíbrio pessoal. Então, são pensamentos que, repetidos e com características positivas, podem se contrapor e afastar um pouco mais esses pensamentos negativos. Então, em relação ao isso, já vimos as imagens e as crenças. Agora eu vou falar sobre as emoções. E a má notícia é que nós não temos como controlar as emoções. Nós apenas sentimos isso. Mas a boa notícia é que nós podemos lidar e controlar as nossas reações às emoções. E há algumas técnicas que nos ajudam a administrar melhor essas emoções. Agora, temos que levar em conta que há também pessoas que sentem demais e pessoas que sentem de menos. Aí a técnica tem que variar um pouquinho. Para as pessoas que sentem demais, é importante que saibam que só a liberação das emoções, como o medo, a raiva, a tristeza, isso não agrega, não as deixa mais confortáveis no trato das suas emoções. Essas emoções acabam trabalhando mais contra a pessoa em vez de a favor. Em vez disso, é melhor tentar reconhecer a sua existência e não lutar contra elas nem tentar se livrar delas, mas também não se submeter a elas. Melhor tentar encontrar um meio termo, um reconhecimento de que elas existem, de que elas estão presentes, e assim como os pensamentos, elas também podem vir e ir. Elas têm um processo com uma intensificação inicial, depois elas alcançam um determinado ponto de estabilidade e aos poucos vão deixando o caminho para outras emoções. E o ideal é podermos observar esse fluxo sem tentarmos nem lutar contra ele e nem interferir, mas de reconhecer que nessa situação de confinamento é natural que haja emoções mais intensas, principalmente por causa da indefinição do futuro, mas que são apenas emoções. Por exemplo, o medo. A pessoa pode sentir medo, mas é importante que ela saiba que é apenas uma emoção e não uma realidade. E poder tratar dessa emoção como uma parte de si. Olhar para ela, cuidar dela, entender que no passado, como no caso do medo, que essa é uma emoção positiva, porque ela indica a ameaça à volta, e, portanto, ela não deve ser descartada, porque é muito perigoso a pessoa não ter medo. Mas que também não precisa se entregar a isso, mas pode olhar para ele, para o medo, como se fosse um objeto que ele também, como pensamento, pode passar com o tempo. E que é apenas isso, algo temporário. O ideal é podermos olhar para essas emoções, tentarmos buscar estratégias de diálogos interiores mais positivos, mais construtivos, ou prestarmos atenção ao próprio corpo. Como é que o corpo reage? Porque corpo e emoção são intimamente ligados. A emoção se expressa através do corpo. Então, se eu observo a respiração, ou a musculatura que se enrijece ou que se relaxa, essa observação maior. E agora, com mais tempo para essa autoobservação, podemos nos conhecer melhor
e não nos assustarmos com aquilo que sentimos. Outro grupo é das pessoas que sentem de menos, e para essas pessoas o sentir é uma ameaça muito grande, porque é um território desconhecido. E para esses tempos dessa quarentena, talvez a melhor estratégia seja de incentivarmos o contato com outras pessoas, a que mantenham suas redes sociais, para que se mantenham em contato com a vida na maneira mais rotineira possível e que se respeitem nessa impossibilidade de sentir nesse momento. Tudo bem, é também um jeito de estar no mundo. Então, para as pessoas que sentem demais, é importante nós explicarmos para elas que emoções são isso, emoções. E que nesse ambiente de confinamento é razoável que existam emoções que sejam mais intensas, mas que de uma forma parecida com os pensamentos, as emoções também podem ter um seu caminho, uma intensidade maior, um pico, e depois elas vão passando, mas que são apenas emoções e não são descrições da realidade. E que por isso mesmo é importante nós podermos olhar para elas dessa maneira, como apenas emoções, e deixarmos elas passarem também como o equivalente a uma metáfora, né? Do vídeo que eu falei já, etc. É importante em relação às emoções, não lutarmos contra elas, não queremos nos livrar delas, mas também não nos entregarmos a elas, mas tentarmos olhar para elas pelo que elas são. Digamos, por exemplo, uma emoção comum que aparece nesse contexto de confinamento, que é a emoção de medo. Mas pode haver irritação, tristeza, outras emoções, né? Mas o medo, poder reconhecer que medo é uma emoção, mas que tudo bem, que ela é proporcional ao que está acontecendo, que ela tem o seu lugar e que eu posso cuidar dela, olhar para ela como se fosse um passarinho ferido, um animalzinho, uma parte minha, que no fundo é uma parte minha. E olhar para ela pelo que ela é. Você olha só, medo, então você está aqui comigo. E tudo bem eu sentir medo, mas é só uma emoção. Então vamos tentar ver o que essa emoção quer nos dizer. Porque se eu não lutar contra ela, ela pode estar a meu favor. Às vezes é importante ter medo. Não é bom ter medo o tempo todo. Mas podermos lidar com essa emoção, conhecê-la melhor e reconhecer a maneira como ela afeta o nosso corpo, como ela mexe conosco, é fundamental para lidar bem com esse momento. Como a emoção tem uma ligação muito íntima com o corpo, uma estratégia também, em vez de ficar prestando muito atenção na emoção, é começar a prestar atenção mais no corpo. Como é que eu estou respirando, como é que reajo em relação à emoção, e observar mais esse foco do físico e tentarmos lidar com esse físico dessa maneira, com mais compaixão, com mais compreensão. Uma outra forma também é de recrutar aqueles pensamentos positivos e de praticarmos, de exercitarmos conversas mais positivas, conversas interiores positivas. E isso vai ajudar a tranquilizar as emoções, porque nós vamos nos sentir mais em segurança, com mais controle sobre o que está acontecendo. Mas temos também aquele outro grupo de pessoas que sentem de menos, né? Que em vez de sentir demais, sentem pouco. E essas pessoas podem oferecer para si próprias um risco de não levar em conta as emoções, de não sentir nada e de se colocar em situações de risco, de se exporem desnecessariamente, de não reconhecerem o que o seu coração e o que o seu corpo está dizendo. E finalmente do ICES, já falei sobre imagem, sobre crença, sobre emoções, vou falar um pouco sobre corpo. E a ideia agora, mente sã em corpo são. E como é que eu posso manter o meu corpo saudável? Ouvindo as suas necessidades de sono, de alimentação, na hora certa, na quantidade certa, com a rotina certa. Mas também, quem sabe, distrair um pouco mais esse corpo com
atividades físicas, de dançar, de exercícios, né? Uma série de vídeos que nós temos disponíveis no YouTube e que possamos mexer um pouco mais esse corpo e dar a ele uma movimentação que no confinamento pode haver uma tendência a uma atrofia e isso vai ser péssimo. Então, manter essa base, manter o corpo como a sustentação do restante, das emoções, dos pensamentos, né, e né, de um bem-estar maior. Por meio de várias coisas que eu já comentei antes, né, da rotina, das atividades, dos rituais preservados. Espero que essa sugestão do ICES, da avaliação das imagens, das crenças, das emoções e das sensações físicas que seu paciente vivencia no dia a dia e em especial nesse momento de confinamento, que você possa utilizar como um recurso para a sua prática clínica e ajustar às necessidades do seu paciente. Em tempos de pandemia, ficar em casa é uma atitude de luta. Quanto menos circulamos, menos o vírus circula. Para alguns, essa experiência vai passar e acabou. O passado fica no passado. Para outros, não. Pode ser que os sintomas de irritabilidade, de dificuldade de concentração, de conciliar o sono, apetite e uma sensação de risco permaneça no ar. Para esses casos, eu recomendo a busca por um terapeuta que tenha uma formação em psicoterapia do trauma. Finalizo com uma técnica que tem sido utilizada no mundo inteiro, chamado abraço de borboleta. Ela foi desenvolvida por um casal de psicólogos mexicanos que tem atuado em várias intervenções de ajuda humanitária. Ela é feita da seguinte forma: faço assim com um braço, assim com o outro, unindo os polegares e tocando o dedo médio aqui logo abaixo da clavícula e batendo alternadamente como um abraço de borboleta. Essa é uma técnica que ajuda na autorregulação e na autotranquilização e pode ser empregada enquanto pensamos em alguma coisa de positivo. Então, me despeço de vocês com esse distanciamento social, mas com uma proximidade emocional.